Boa tarde, amigos do canal Pergunte ao Psicólogo, especialmente a você, amigo internauta que enviou a perguntinha de hoje dizendo assim: Olá, eu tenho 30 anos, tenho duas irmãs adotivas e uma delas tem 24 anos de idade. Moro com os meus pais e começou em janeiro a namorar um rapaz que pegou cadeia por 3 anos em regime fechado. Agora ele já saiu e ela não contou para os nossos pais sobre essa situação por medo da reação deles. E por um detalhe, o nosso pai é policial civil aposentado e advogado agora. Então isso complica um pouco mais. Ele foi preso por roubo, segundo você colocou aqui. Gostaria de saber se devo contar em sigilo ou devo fingir que não sei dessa situação. Me preocupo muito com ela, pois ele não trabalha ainda, ela é quem paga as contas quando eles saem, paga o currículo para ele, vai até a casa dele com o veículo dela e depois ela volta para casa sozinha, fazendo o papel de homem da relação. Bom, precisamos de ir por partes. Acho que o primeiro aspecto aqui, já que você é uma irmã mais velha, seria saber se você já conversou com essa irmã mais nova em alguma oportunidade, se ela tem disponibilidade para esse tipo de conversa com você, para você tentar orientar em relação ao que está sendo observado por você a partir de uma situação, de uma posição que é a posição de estar de fora da relação. Muitas vezes, quando nós estamos vivenciando determinadas situações, a nossa percepção e, consequentemente, as nossas conclusões e os nossos atos, eles ficam um pouco prejudicados pelo fato de estarmos envolvidos emocionalmente com a situação. Acho que esse seria o primeiro passo. Conversar com ela, para saber se ela tem noção disso, se ela está satisfeita com isso, o que ela pensa em relação a isso, no tocante aos seus pais, e se é uma escolha que ela está fazendo conscientemente. Essa é a primeira orientação que eu te daria. A segunda, que é em relação a contar ou não para o seu pai, eu não tenho como dizer para você faça ou não faça. Porque no final das contas você quem vai ter que tomar essa atitude. Agora, o que eu posso pensar junto com você é o seguinte: toda ação implica numa determinada reação. Então, você precisa de medir muito bem as consequências que a sua atitude possa vir a ter. Então, por exemplo, vamos imaginar que você conte para o seu pai e o seu pai não goste da situação e tente tomar satisfação da sua irmã de alguma forma. Ele tente questioná-la de alguma forma e talvez tentar proibi-la de repente do namoro, algo assim, que eu estou falando do ponto de vista hipotético. E a sua irmã ficar sabendo que você contou isso, porque nós já estamos falando de uma pessoa de 24 anos, não estamos falando de uma pessoa que é menor de idade, isso pode trazer desdobramentos para a sua relação com ela. E não raro, até mesmo ruptura. Então, quantas e quantas vezes eu já vi pessoas entrando na história de determinados casais, sendo filho, irmão, amigo, sobrinho e etc. E essa pessoa de fora acabou sendo hostilizada e muitas vezes essa relação até continuou. Sabe? Então você tem que estar muito atenta para ter dois entendimentos. O primeiro, nós não estamos falando de uma criança, estamos falando de uma pessoa que já tem seus 24 anos de idade. Segundo, se você trouxer algum tipo de reflexão e de orientação para ela, acho que seria um bom papel de uma irmã mais velha fazer. E no caso de trazer essa história para os seus pais, ou principalmente para o seu pai, como você colocou aqui no e-mail, você tem que estar muito certa e muito disposta a pagar esses possíveis preços, porque pode ser que não aconteça nada, de repente ela fica um pouco chateada com você e tal, mas esse tipo de circunstância, ela não é passível de ser medida a priori.
Então, você tem que colocar na balança o que realmente você está disposto a fazer com relação às consequências que serão oriundas dessa escolha. Por mais que às vezes nós estejamos diante de escolhas que nós não concordamos por parte de pessoas que gostamos muito, por parte de pessoas que são importantes para nós, em última instância nós temos de entender que as pessoas são livres para tomar as suas decisões. Com quem elas irão sair, com quem elas irão trabalhar, quais são os locais que elas irão frequentar e etc. Não adianta querermos sermos donos da verdade e definirmos as coisas para o outro, quando às vezes esse outro também não está disponível, não está disposto a esse tipo de conversa. Então pense no que nós estamos conversando aqui, para você tomar a decisão mais acertada possível, tá bom? Bom, então um abraço a todos vocês. Quem quiser me seguir no Instagram, basta pesquisar por @DouglasAmorimPsicólogo. Gostaria de pedir para vocês também fazerem a inscrição aqui no nosso canal e ativarem as notificações para ficarem por dentro sempre aqui dos nossos vídeos, tá bom? Então um abraço e até o nosso próximo encontro.